Meus irmãos fizeram-me uma pergunta sobre questões ligadas à depressão, se na Sagrada Escritura aparecem pessoas com depressão, que encaminhamento se dá para a depressão. Veja, eu não sou médico, eu sou bispo, eu sou pastor. Então, a minha resposta será uma resposta como pastor, por favor. É muito importante compreender isto. Primeiramente, quando se diz depressão aqui, ou depressão na Escritura, a gente tem que falar depressão em sentido amplo. Ou seja, um estado de tristeza profunda, de desânimo profundo, de uma tentação enorme de ver tudo negativo e de uma inércia, de uma falta de vontade de agir, de reagir. Nesse sentido, né, a gente tem, sim, casos na Sagrada Escritura. Eu vou lembrar alguns. Elias, que deseja a morte. Basta, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Depois de perseguido por Jezabel, incompreendido por Israel, ele cai numa depressão. Veja, não sei se um psiquiatra, olhando lá a fenomenologia, as características do que eles chamam de depressão, chamaria de depressão, mas no sentido amplo, uma depressão. Jeremias, que tinha um temperamento muito melancólico, algumas vezes parece deprimido. Deseja também, se queixa de Deus que o seduziu, se queixa da solidão que sente porque todos o abandonam, porque o que ele profetiza não é uma coisa simpática. Podíamos falar até, repito, em sentido amplo, de Jesus no horto. Ele começou a apavorar-se e a entristecer-se. Veja, então aqui quando eu falo depressão, eu estou falando nesse sentido amplo, é o que eu posso falar. Né? E que encaminhamento dá? Eu digo, olha, a primeira coisa, a depressão nunca deixa de ser uma doença do espírito do homem. Do psiquismo, pode ser tudo, mas também do espírito, da alma. Então é importante rezar. É importante procurar motivar, rezar. Tá certo? Nunca diga a sua depressão é falta de fé. Nunca diga isso não, faça isso não. Mas rezar pela pessoa, estar próximo à pessoa. Erguer a pessoa em nome de Cristo. Anunciar a pessoa com discrição, com o evangelho da graça, da vida em Cristo. E rezar pedindo a libertação da pessoa daquela tristeza crônica. Até porque, eu repito, é muito difícil saber a distinção se é uma coisa só natural ou se tem algo espiritual também, o préternatural. Préternatural quer dizer por influência dos demônios. E fazer o que o eclesiástico diz. Estás doente, reza, busca a Deus e procure um médico. É bom consultar um especialista para escutar também. Porque, veja, Deus que está junto de você, que cura, que lhe dá a graça, esse mesmo Deus também deu inteligência ao homem, aos médicos, no sentido de buscar entender as doenças e curá-las. Se for um médico que é fiel, um médico que é um homem aberto para Deus, que é religioso, melhor ainda, porque ele vai ver o ser humano de modo mais completo. Porque às vezes os médicos, um ou outro, às vezes muitos até, olham o homem somente como se fosse daqui e não entendem que o homem é aberto para a transcendência. E como toda doença tem componentes também de transcendência, de abertura, toda doença tem um fundo também espiritual. Toda doença tem um fundo espiritual. Tanto quando você está doente, observe que o seu ânimo muda, às vezes o seu modo de rezar, o seu modo de experimentar Deus, o seu modo de experimentar a vida. Então, a oração junto ao doente, daí vem o sacramento da unção dos enfermos. A oração pelo doente, junto ao doente, é um ministério muito importante na igreja. Muito. E quem lida com pastoral de saúde devia sempre lembrar disso. Não é só chegar a visitar o doente e conversar, é rezar. Rezar. E nos casos previstos, pedir a unção dos enfermos. Espero que tenha ficado claro.